Na verdade, essa disciplina aqui, ela tem uma relação com noções de banco de dados. A gente vai ainda ver alguns conteúdos que foram estudados em noções de banco de dados. Faz tempo que vocês fizeram essa disciplina? Muito tempo. Então a gente vai fazer umas revisões do conteúdo e aprofundar um pouquinho mais. Então, quem ainda não fez a disciplina talvez vá precisar ler algum material adicional, pesquisar alguma coisa sobre, assistir algum videozinho sobre introdução a banco de dados, fundamentos de banco de dados, dar uma lida em alguns materiais assim, tá? Para buscar mais conteúdo a respeito, que esse conteúdo básico de banco de dados com certeza vocês devem lembrar, né? Até porque é simples, assim, não é nada muito complexo. E a gente não vai ficar muito, né, agora em cima desses fundamentos, né? Então, quem não fez a disciplina ainda, busca esse material, tá? Alguma coisa a gente vai ver hoje, né? Mas poucas coisas, né? A gente vai entrar mais na parte de modelagem mesmo e na parte de levantamento de requisitos, que é o que vem antes da gente modelar, tá? Essa parte de requisitos eu acho que vocês não viram em noções de computador, noções de banco de dados, né? E foi uma coisa bem básica. Vocês chegaram a ver SQL? Sim. Linguagem SQL, sim. E vocês utilizaram onde? Em qual Era software? o MySQL Workbench. Tá. Chegaram a desenhar modelos ER no BR Modelos, nada? Nada. Tá. Então a gente vai ver isso também nessa disciplina. Foi um conceito bem básico sobre criar uma tabela, uma coluna, alimentar ela bem básica e em cima de treinar select e joins, coisa em cima de uma base de dados. Tá. SQL a gente não vai trabalhar nessa disciplina, tá? A gente vai focar mais mesmo na parte de análise, que é o levantamento de requisitos e análise de requisitos, e na parte de modelagem, tá? E daí a gente vai fazer o modelo ER, que é a modelagem conceitual, e depois a gente vai ver a parte de normalização e também a transformação de modelo conceitual para modelo lógico, e de repente a gente vai ver alguma coisa de modelagem física, tá? Mas vamos ver como é que vai indo a disciplina, tá? Os conteúdos. Eu coloquei na sala virtual ali a ementa da disciplina. Não, a ementa da disciplina já estava ali. Eu não coloquei, tá? Mas eu vou abrir aqui para vocês. A gente vai ter 2 sextas-feiras EAD, tá? São aulas assíncronas. Vocês não vão vir para a escola e também a gente não vai se falar, né? Vocês vão ter uma tarefa a cumprir, tá? Isso é uma aula assíncrona. Então vai ter um material disponibilizado para vocês, um prazo de entrega para alguma tarefa, tá? Eu vou mandar aqui, eu não cheguei a colocar na sala virtual. Deixa eu fazer isso agora.
padrão, a gente nunca viu assim. Geralmente é um get, né? Pegar a informação. E, tipo, com certeza. E daí é um post. Aí a gente demorar um endpoint usando o post. Só que daí eles dão um erro de forbidden. É como se a gente não pudesse mudar aquilo, entendeu? Mas tu tentou com um get. Também não dá, porque daí não é o método correto. Não está chegando aqui para mim, mas a gente não vai ter aula, quer dizer, a aula vai ser EAD aqui, ó, dia 4 de abril e dia 2 de maio. Dia 1º de maio é feriado, né, que é o dia do trabalho, e daí dia 2 a nossa aula vai ser EAD, tá? E daí já tem os dias dos trabalhos e das provas. Serão 2 trabalhos e uma prova, tá? Já está tudo isso definido. Quantas aulas serão ao todo, senhor? Vai dar 10 encontros junto com o exame, se não me engano. 2, 4, 6, 8... Acho que é isso aqui que a Sayonara colocou aqui, ó. 14, 21, 28, 4, daí vai ser remoto. Aqui, 11, 18 é feriado, que é meu aniversário. Não, brincadeira. É meu aniversário, mas não é porque é meu aniversário. 18 é feriado. Esse é um feriadinho bem interessante, assim. Daí 25, 2, daí dia 2 a gente faz remoto também. 9, 16, dá 10 dias. Dia 23 de maio é o exame. Dia 16 de maio deve ser a prova. Dia 9 de maio é a apresentação do trabalho. Tá? Mais ou menos isso, tá? Eu mandei o e-mail para mim, só que não chegou ainda. Assim, grupos ou sozinho? Os trabalhos vão ser em dupla, provavelmente, ou em trio. Não sei, eu não elaborei ainda os trabalhos. Depois que eu elaborar, dependendo da complexidade, daí eu defino se fazem dupla ou se fazem trio. Mas a prova é individual, tá? Ok. Então, ali na sala virtual, eu coloquei pra gente começar alguns exercícios, tá? Então, abram lá a sala virtual. E vamos fazer, são alguns exercícios, são questões objetivas, tá? Eu vou pedir que vocês, como tá um PDF ali, vocês não vão conseguir selecionar e assinalar, abram um bloco de notas aí junto e vão respondendo. Número 1, letra tal, número 2, letra tal, tá? E façam conforme o conhecimento de vocês, tá? Se vocês não souberem, deixem em branco a questão, tá? Já a gente corrige. Então, não é para procurar a resposta em lugar nenhum, não é para pesquisar a resposta, nada, tá? Vão de acordo com os conhecimentos que vocês têm, até para eu saber, assim, né, onde vocês estão em relação a isso. Pronto? Terminou? Terminou, Iago? Ok, então vamos lá. A primeira questão, que é um banco de dados. Resposta? C, né? Banco de dados é um sistema organizado para armazenar, gerenciar e recuperar dados. 2, o que é um sistema de gerenciamento de banco de dados, o SGBD. Letra B, né? De bola. Um software que facilita o armazenamento e manipulação de dados em um banco de dados. Quem pode citar um SGBD? MySQL é um sistema gerenciador de banco de dados. Já ouviram falar? MySQL? Postgre. É outro sistema gerenciador de banco de dados. A gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Mais adiante. Só para situar vocês.
3, qual é a principal função de uma tabela em um banco de dados relacional? Letra B de bola. Então, é organizar dados em colunas e linhas, com cada linha representando um registro e cada coluna representando um campo de dados. Qual que é? Essa é a 3, né? A 3, letra B. B de bola. A 4, o que é? Podemos ir para 4? Yes. A 4, o que é uma chave primária? Letra A. A, né? O que diz ali? Alguém pode ler? Nossa. O que diz a letra A? Um campo único que identifica de forma exclusiva cada registro de uma tabela. Se não tivesse visto isso, não estava estudando no PHP, eu teria que muito na letra. Se não tivesse visto o que é. Uma chave de acesso ao banco de dados. O que é bem comum a gente definir numa tabela como chave primária. Uma tabela que armazena os dados de uma pessoa, os dados de um aluno, os dados de um funcionário. O que normalmente a gente define como chave primária? Além de ser um campo de ID, pode ser o próprio CPF, onde cada um vai ter nunca vai duplicar, né? Você vai ter um exclusivo para cada pessoa. CPF é um exemplo clássico assim de chave primária. Porque uma chave primária numa tabela de dados, num banco de dados, é o que diferencia um registro de outro, né? Registro é cada linha desse banco de dados, né? Então, o que vai diferenciar uma linha da outra é o que a gente chama de chave primária. Então, normalmente é o CPF, tá? Até nos cursos, aqui na escola mesmo, né? Em outras instituições de ensino, nas empresas onde vocês trabalham, cada um tem a sua matrícula também, que é um número que diferencia, né? Mas o que pode acontecer? Pode tu sair da empresa ou alguma coisa acontecer e a tua matrícula ser ocupada por outra pessoa, né? Enfim, né? Troca-se o dono daquela matrícula. E o CPF, isso nunca vai ser, né, passado para outra pessoa, né? É intransferível. Então, o CPF é um exemplo clássico aí de chave primária. Todas as tabelas, a gente precisa definir uma chave primária. Para todas as tabelas tem uma chave primária. Para que a gente consiga fazer relações entre as tabelas, tá? As relações que a gente faz, os cruzamentos de dados que a gente faz entre 2, 3, várias tabelas é através das chaves primárias, tá? Quando a gente puxa a chave primária de uma tabela para outra, a gente faz uma conexão entre as duas tabelas e agora as duas tabelas se conversam. Então, de uma tabela para outra eu consigo puxar ou enviar dados, entende? Elas ficam ligadas, tá? E daí vem a questão 5 ali, o que é uma chave estrangeira? Qual a resposta certa ali? Letra C. Letra C. O que é a chave estrangeira? É um campo que faz referência a uma chave primária em outra tabela, criando uma relação entre as duas tabelas, tá? Então, o que eu puxei de chave, quando eu puxei a chave primária de uma tabela para outra, eu criei ali uma chave estrangeira, certo? Deu para entender? O que significa normalização de banco de dados? Letra? Eu coloquei a letra B. Letra B de bola. É transformar dados para uma forma mais eficiente de armazenamento e evitar redundâncias, tá? A gente vai ver normalização. Tem uma aula mais adiante que é sobre normalização, tá? 7. Qual é a principal diferença entre os modelos de banco de dados relacional e não relacional? Letra B também. B de bola. Bancos de dados não relacionais não têm tabelas, mas armazenam dados em documentos ou chave-valor.
Número 8, o que é uma consulta em banco de dados? O que é uma query? Letra B de bola. É um comando usado para manipular os dados armazenados em um banco de dados. Então, eu posso consultar apenas para consultar, né, os dados, obter informações, né? Ou eu posso também querer fazer uma inserção, uma remoção, ou uma alteração, enfim, tá? Qual é o comando em SQL que é usado para recuperar dados em uma tabela? Como é que eu puxo dados, informações de uma tabela? Letra B, através do select. Tá? Update é para vocês que já fizeram noções de banco de dados. Update, atualizar uma informação, né? O delete para remover algum registro, né? Alguma informação. E insert para inserir, tá? Número 10, qual é a sintaxe correta para inserir um novo registro na tabela chamada clientes que tenha os campos ID, nome e e-mail? Eu acho que é D, mas eu não lembro. É a B. É a letra B de bola, tá? Insert clientes, João, né? Então é o ID, o nome e o e-mail, tá? Bem simples. A inserção. Isso aí. Eu não lembrava que era de achão. Tá? Isso é uma pincelada, tá, pessoal? Só mais pra vocês verem assim, então, sobre o que foi falado aqui nessas questões, né? E talvez vocês buscarem mais informações sobre. Então, o que é um banco de dados? Então, dá uma pesquisada sobre banco, SGBD, dá para dar uma olhada, né? Principalmente exemplos de sistemas gerenciadores de banco de dados, banco de dados relacional, banco de dados não relacional, chave primária, chave secundária. Normalização a gente vai ver mais a fundo, mais adiante, então daqui para frente não precisa dar uma olhada agora, tá? SQL, então, como eu falei, a gente não vai estudar nessa disciplina. Mas talvez vocês fiquem curiosos sobre a linguagem SQL, porque ela é a linguagem que é utilizada para, então, implementar toda a modelagem que foi feita. Então, eu fiz toda a modelagem do banco de dados, chegou a hora de implementar, eu vou usar a linguagem SQL, tá? E ela é bem legal, bem interessante, bem bacana de usar. Tem um site que é o W3 School. Eu acho que quando eu ministrei algoritmos para vocês, eu cheguei a citar em algum momento o W3 School. É bem legal, deixa eu mostrar para vocês, porque vocês conseguem testar os conhecimentos. Então assim, eu vi linguagem SQL, mas não sei o quanto, assim, foi o básico do básico, foi o básico, eu sei mais ou menos, né? E daí vocês podem entrar nesse site aqui e testar os conhecimentos. Vocês já conheciam? Não? É muito legal. Aqui em cima, aqui em cima tem vários linguagens de programação, tem até Excel, acho aqui mais pra frente. Aqui, tem Excel, MySQL, o próprio banco, né? C++. Tem Git, Kotlin, né? Tem muita coisa aqui. E daí, vocês vão entrar aqui, SQL, e é assim para todos, tá? SQL, e daí vocês vão fazendo testes. Aqui, aqui tem um exemplo, vocês vêm aqui, tente você mesmo. E daí vai aparecer aquilo. Mas eu achei que precisava estar logado, enfim.
vai aparecer testezinhos, tá? Vocês podem até, se quiserem traduzir para o português, podem traduzir. Só talvez algumas coisas da própria linguagem esquerda vão ficar meio estranhas, né? Traduzidas daí. E daí vocês vão respondendo e seguindo. Daí ele vai dizendo se vocês acertaram ou não. Enfim, então é um teste bem legal, né? Um site bem legal que vocês podem usar aí para estar testando o conhecimento de vocês, tá? Fica a dica. Beleza, eu vou liberar aqui, tem o gabarito. Eu acho que eu não vou liberar para quem não veio tentar fazer, tá? A gente corrigiu aqui, também tá tudo certo. Vai levar um tempinho para fazerem a edição do vídeo, daí dá tempo de quem não veio responder. O próximo material que tem na sala virtual é um material de noções de banco de dados do professor Luan. Eu peguei para não refazer, né? Acho que a gente não precisa reinventar a roda, né? Tem um material pronto, a gente pode usar. O Luan, ele foi meu aluno na Unisc, um amigão meu, e ele já ministrou noções de banco de dados. Não sei se foi com ele que vocês fizeram. Não? E daí o material estava aqui, eu digo, vou aproveitar o material do Luan para passar isso aqui. Ele saiu um pouco antes de quando a gente ia começar a ter aula com ele. Ele veio um outro cara. Ele pegou uma licença por paternidade. Sim. Isso. Então eu peguei esse material dele, é o que eu vou passar aqui para vocês. Tem só algumas, realmente alguns fundamentos, tá? Principalmente para quem não fez a disciplina anterior. Então, o que é um banco de dados? Daí tem o desenho clássico, né? De um banco de dados. Se vocês abrirem o material, vocês vão... Aqui na projeção não dá para ver muito bem, mas é um banco de dados. Dado que a gente joga, aquele dado, né? De 1 a 6. Ele é um banco todo formado com dados. Então, um banco de dados é uma piada que tem, clássica aí, né? Então, aqui começa... aqui dá pra ver melhor. É vermelho aqui. Vocês estão acompanhando. Então, o que é um banco de dados? É uma coleção de informações que se relacionam de forma que crie um sentido. Tá? Porque não adianta eu ter uma informação armazenada e ela não fazer sentido. Por exemplo, eu posso armazenar lá Viviane, 23/2, praia, né? E daí o que isso me diz, né? O que isso diz para o usuário final? Pode ser várias coisas, né? Ou Viviane, 23 de fevereiro, festa. Tá? Então, eu preciso ter relações de dados para que o banco tenha algum sentido, tá? E tudo isso a gente precisa pensar desde a área de levantamento de requisitos, análise de requisitos, na hora da modelagem. Então, a gente tem que ir estruturando para que esses dados tenham uma relação. Então, são de vital importância para empresas e há 2 décadas se tornaram a principal peça de sistemas de informação. Até vocês já devem ter ouvido falar que o dado hoje é o petróleo, né? Acho que a gente já falou isso numa disciplina. O dado hoje é o petróleo, então o dado é o que mais transita, né? Em todos os meios digitais, físicos, o que mais a gente tem é dado, né? E informação, que são coisas diferentes. Banco de dados também são coleções de dados interligados entre si e organizados para fornecer informações. Bom, sobre conceitos de banco de dados, vocês vão encontrar vários, tá? Vocês vão abrir 3 sites diferentes, os 3 sites, os 3 materiais vão ter conceitos, claro que relacionados, né? Mas assim, a forma de conceitualizar banco de dados vai ser diferente, tá? Então, dados e informação. O que é um dado e o que é uma informação? Dados são fatos brutos em sua forma primária e muitas vezes os dados podem não fazer sentido sozinhos.
que foi o exemplo que eu falei, né? Da Viviane na data tal, atividade tal, né? E informação é um agrupamento de dados de forma organizada para fazer sentido e dessa forma gerar conhecimento, né? Então, se a gente colocar agora, se a gente pensar numa tabela assim, pessoas que viajaram em fevereiro, né? E daí tá lá meu nome, o dia e praia. Daí já faz mais sentido, né? Então eu viajei em fevereiro, tá lá o meu nome na tabela, o dia que eu viajei e para onde eu fui, tá? Então um dado sozinho não faz muito sentido. Mas daí uma informação, que é onde eu tenho um grupo de dados, sim, tá? Metadados. Metadado é todo dado relativo a outro. Então, podemos exemplificar situações clássicas, como lista telefônica, catálogo de CDs, antigo esse material. Sistema de controle de RH, tá? Então, são sistemas aí de metadado. Opa, onde eu fui? SGBD, isolar o usuário dos detalhes internos do banco de dados. Então, tem coisas que o usuário não precisa saber, né? O que o usuário quer na hora de utilizar um banco de dados? Ele quer realizar operações, né? Em cima daqueles dados que estão guardados ali. Realizar operações, então ele quer inserir, ele quer fazer uma alteração, ele quer consultar algum dado, gerar algum relatório com base nos dados que estão armazenados, enfim. Mas ele não quer saber se tem tratamento de redundância de dados, né? Se os dados estão íntegros ali, ou seja, se eles vão permanecer ali para sempre naquele banco de dados, se ninguém vai excluir, se eles não vão sumir de uma hora para outra, se não tem dados repetidos, né? Essa questão da redundância e vários outros princípios aí de sistemas de banco de dados. O SGBD também ele promove a independência dos dados em relação às aplicações, então tornar independente da aplicação a estratégia de acesso e a forma de armazenamento. Então aqui tem um exemplo de SGBD, né, onde eu tenho bancos de dados armazenados dentro deles, tá? E daí esse SGBD, ele tem ligação com o hardware, com o software, que tem ligação com o usuário final. Abstração de dados. Então, o sistema de banco de dados deve garantir uma visão totalmente abstrata do banco de dados para o usuário. Ou seja, para o usuário do banco de dados, pouco importa qual unidade de armazenamento está sendo usada para guardar os seus dados, contanto que os mesmos estejam disponíveis no momento necessário. Então, tem coisas que o usuário não quer saber e não precisa saber. Tá? Essa abstração se dá em 3 níveis. Daí a gente tem o nível de visão do usuário, que são as partes do banco de dados que o usuário tem acesso de acordo com a necessidade individual de cada usuário ou de grupo de usuário. O nível conceitual, que define quais os dados que estão armazenados e qual o relacionamento que existem entre esses dados. Daí aqui é a modelagem conceitual, né? Então esse nível conceitual é o que vocês vão fazer nessa disciplina, a partir da geração do modelo ER, que é o que a gente vai usar, o diagrama ER, que é o diagrama de entidade e relacionamento, tá? Que é a modelagem conceitual, tá? E o nível físico é o nível mais baixo de abstração, em que define efetivamente de que maneira os dados estão armazenados. Projeto de banco de dados, então todo sistema de banco de dados deve apresentar um projeto que visa a organização das informações e utilizar técnicas para que o futuro sistema obtenha
boa performance e também facilite as manutenções que venham a acontecer. Então, não é a gente fazer todo o levantamento de requisitos, fazer a modelagem do banco de dados, implementar o banco de dados e entregar para o usuário e tchau para ti, né? Depois disso tudo, de todo o projeto executado, ainda fazendo parte do projeto, tem toda a parte de manutenção desse sistema, tá? Porque o usuário em algum momento vai, daqui a pouco a empresa vai realizar lá uma outra tarefa, foi criada uma nova funcionalidade dentro da empresa, uma nova função dentro da empresa, onde outros dados serão armazenados e esses dados têm relação lá com aqueles dados que já estão armazenados no banco de dados e daí ocorre ali uma manutenção, tá? Eu tenho que mexer lá no meu sistema. Eu tenho que olhar desde o início, eu vou ter que olhar todos os, né, pegar lá a documentação que foi criada lá no levantamento de requisitos e encaixar, né, essa nova tabela, né, esses novos dados ali que a empresa precisa armazenar, fazer os relacionamentos, mexer lá no meu modelo ER, no meu diagrama ER, né, na minha modelagem conceitual, mexer na minha implementação, tá? E isso acontece bastante, essa manutenção aí. Também é bom, porque daí, né, a empresa que fez todo o projeto aí continua, né, ganhando, até é bom que tenha essas alterações. Só é ruim quando o cliente decide mudar tudo, depois que tudo está pronto, né? Daí o melhor, dependendo do caso, o melhor é, tipo, joga no lixo e vamos começar de novo. Porque senão fica um remendo. Senão fica um remendo aqui, um remendo ali, e daí vira uma bagunça. Muito banco de dados assim. Então, o projeto, essa parte de levantamento de requisitos, que é a primeira parte da análise de requisitos, é a principal etapa, assim, a etapa que mais demora, na verdade, ou que mais deveria demorar, é toda essa parte de planejamento, tá? Essa parte inicial. Então, o projeto de banco de dados se dá em duas fases. Aqui falta uma, que é essa que eu falei para vocês, que é a parte de análise de requisitos. E aqui ainda tem, então, a modelagem conceitual e o projeto lógico. A modelagem conceitual, só uma pincelada aqui, porque tem algumas coisas aqui que estão incompletas e eu não quero passar para vocês, tá? Mas, então, a modelagem conceitual, eu já tinha comentado com vocês antes, baseia-se no mais alto nível e deve ser usada para envolver o cliente, pois o foco aqui é discutir os aspectos do negócio do cliente, não da tecnologia. Então, o diagrama de dados que deve ser construído aqui é o diagrama de entidade e relacionamento. Entidade, só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar aqui com alguns exemplos. Entidades são as tabelas e o relacionamento é o relacionamento entre elas. Tá. Diagrama tem um sistema que tu consegue ver, tu conecta um banco de dados, tu consegue ver o diagrama R, que é o Debeaver. Tu consegue ver o relacionamento. Já usei o Debeaver. E a partir do diagrama, ele gera todo esse diagrama, depois a modelagem física, né? Tem alguns softwares que fazem isso. Então, esse diagrama é a chave para a compreensão do modelo conceitual de dados. Então, aqui tem um exemplo de modelo conceitual, bem simples, tá? Aqui não tem a questão dos relacionamentos, é só mesmo a ligação das tabelas. Daí, a modelagem lógica já leva em conta algumas limitações e implementa recursos como adequação de padrão, nomenclatura, define as chaves primárias e chave secundária, o que vai ser chave primária e secundária em cada tabela, faz a normalização, integridade referencial e outras coisas mais, tá? Para o modelo lógico deve ser criado, levando em conta os exemplos de modelagem de dados criados no modelo conceitual. Aqui já está a modelagem lógica, né?
Então, só para vocês terem uma diferença, aqui é a modelagem conceitual. Então, eu tenho já definidas quais serão as minhas tabelas que vão compor esse banco, né? E os relacionamentos. Então, categoria se conecta com produto, produto se liga a pedido item se liga a pedido, pedidos se liga a clientes, porque é o cliente que vai fazer o pedido, né? Enfim. Produto itens deve ser os produtos solicitados por aquele cliente, né? Naquele pedido. Aquele pedido tem vários produtos, né? E daí já entra a parte de normalização aí que eu vou deixar mais pra frente. Mas aqui vocês têm um modelo conceitual, então, que é justamente isso, né? Tabelas e relações entre as tabelas. E a partir daqui, a gente chega no modelo lógico, que é isso aqui, ó. Eu tenho as mesmas coisas, as mesmas tabelas que eu tinha citados lá, eu tenho aqui. Só que aqui eu já tenho a definição de chave primária, esse PK, né? A chave primária e os outros dados. E chaves estrangeiras, né? O FK ali. Então, se vocês olharem, por exemplo, ali, produto, né? Aqui, ó, produtos, né? Em produtos eu tenho ID do produto, que é a chave primária da tabela produtos, porque cada produto tem o seu ID, o seu código, que é diferente de um produto para outro. Então, esse ID produto é uma chave primária, e daí aqui os outros dados armazenados para a tabela produtos. Então, ID categoria, produto, preço, quantidade, quer dizer, produto, esquece ID categoria. Produto, preço, quantidade, descrição e foto são os outros dados armazenados na tabela produtos. Esse ID categoria tá vindo da tabela categorias. Aqui, ó, eu tenho uma tabela categorias que a chave primária é ID categoria. Não sei bem que banco de dados é esse, né? Mas, né, explicando para vocês que essa tabela tem uma chave primária que consta na tabela produtos como chave estrangeira. Então, esse ID categoria vem lá da tabela categorias, certo? E daí, aqui tem um desenvolva o diagrama entidade e relacionamento para as seguintes situações. E daí tem as respostas abaixo, tá? Então, vamos olhar o primeiro. Um aluno realiza vários trabalhos e um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Pegando esse exemplo, sem olhar o próximo, quem está com o material aberto aí não olha o próximo slide, mas olhando esse exercício, tá? O que vocês definiriam como tabela? O que seria a entidade nesse exercício que guardariam informações? O que vocês pensam ali? Aluno seria uma entidade, porque eu guardaria dados referentes ao aluno, e trabalho seria uma outra entidade, porque eu vou guardar informações a respeito do trabalho. E daí tem uma ligação do aluno com o trabalho, porque o aluno realiza trabalhos. Então, tem uma ligação entre essas duas entidades, tá? E daí vocês têm isso resolvido no próximo slide. Ó, um aluno realiza vários trabalhos e um trabalho é realizado por um ou mais alunos. Quais são as entidades? Aluno e trabalho. Quais são os relacionamentos? Um só, que é o relacionamento aluno-trabalho, certo? Então, aqui embaixo eu tenho representado. A gente sempre representa a entidade por um retângulo, tá? E o relacionamento por um losango, bem como tá aqui, ó. Então, construir aqui a entidade aluno e a entidade trabalho.
a ligação entre eles. E nessa ligação aqui, a gente coloca, como tá aqui, tá? Aluno, underline, trabalho, que na verdade é o nome das duas tabelas que estão relacionadas, ligadas, né? Ou a gente pode colocar dentro desse losango o verbo. Aqui, ó, aluno realiza, bem como tá lá no texto que foi dado, ó. Aluno realiza. Então, aqui dentro eu podia escrever realiza também. Quando vocês forem buscar material adicional, vocês vão encontrar das duas formas, tá? E talvez vocês encontrem outra forma também, tá? Porque não importa muito o que está colocado aqui para depois implementação do banco de dados, tá? Essa parte aqui do que está escrito dentro desse losango é mais para a gente conseguir ler melhor esse diagrama, né? E até mostrar para o cliente, porque a gente pode mostrar esse diagrama para o cliente depois, para explicar para ele, né? Pra gente, até para comparar com as informações que ele nos deu, para ver se é isso mesmo, né? Então, o nome que vocês colocam ali não tem relação com a implementação depois, tá? Então, aqui ficou a entidade aluno, o relacionamento com o trabalho. O que é esse 1N e 1N que tem no lado de cá? O que diz no texto ali? No texto diz, um aluno realiza vários trabalhos. Então, a gente vai olhar aqui, ó, do aluno para trabalho. Um aluno, sempre do lado de cá a gente vai ver um aluno. Um aluno realiza, e a pergunta, para definir o que vai entre parênteses, a gente faz a seguinte pergunta. Aqui tudo bem, aqui no texto foi dito, né, que um aluno realiza vários trabalhos. Mas quando vocês estão criando o diagrama e vocês definiram as tabelas e vocês precisam definir a cardinalidade, que é o nome disso que está entre parênteses, vocês vão fazer a seguinte pergunta: um aluno realiza quantos trabalhos? Na disciplina, um aluno realiza quantos trabalhos? Numa disciplina, um aluno pode realizar um trabalho, no mínimo um trabalho, ou vários trabalhos. Então, a gente vai colocar 1,N. Quando realiza um ou vários, a gente coloca assim, um ou vários, tá? Mas a gente pode também pensar no seguinte, um aluno, uma disciplina que realiza só uma prova, por exemplo. O professor não realiza prova nenhuma, trabalho nenhum. Então, a gente vai colocar 0 a N, ou seja, o professor pode realizar nenhum trabalho ou muitos, tá? Então, existe essa cardinalidade aqui também. 1 para N, um ou vários, 0 para N, nenhum ou vários, tá? E ainda tem a cardinalidade N para N, que é quando realiza muitos, tá? Que foi aquele exemplo lá o exemplo anterior que apareceu ali do produto, cliente. O cliente compra vários produtos. Esse é um exemplo bem bom de N para N. Então, eu tenho aqui produtos e eu tenho a tabela clientes. Eu tenho um relacionamento entre os dois. O cliente realiza o cliente compra vários produtos, né? E o produto pode ser comprado por vários clientes, tá? Então, isso gera um relacionamento N para N. Então, eu tenho que ter uma tabela aqui no meio, que era a tabela que tinha no exercício anterior, que era do itens, né? Tinha uma tabela itens. E daí eu tiro agora esse relacionamento aqui, que é de N para N, e coloco um itens, uma tabela itens. Porque daí não vai mais ser um relacionamento N para N. Talvez isso fique mais claro depois, quando a gente trabalhar isso na prática, tá? Mas então aqui,
O aluno realiza um ou vários trabalhos, e o trabalho ele pode ser realizado por um ou vários alunos, tá? Que é o que está sendo dito lá no exercício, certo? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então vamos adiante. Vamos para o 2. Quem está olhando os slides não olha o próximo para tentar pensar na resolução do número 2. Um diretor dirige no máximo um departamento. E um departamento tem no máximo um diretor. Vocês têm papel e caneta aí? Não? Dá pra fazer num editor de texto também, não precisa desenhar os retângulos, tá? Tá fazendo parte, né? Só que lá vocês têm que desenhar, né? Eu queria uma coisa mais rápida. Mas pode ser, se vocês quiserem utilizar, tranquilo. Vamos pensar então, no número 2, o que serão as entidades? Elas estarão relacionadas ou não? E vamos pensar na cardinalidade de cada uma. Vou dar um tempo para vocês, depois a gente olha corrigido ali. Quem está assistindo a gravação também não olha o slide seguinte, tenta fazer, tá? Só uns minutinhos, que é bem simples, né? São duas entidades, aí tem duas entidades também, né? Um relacionamento só. Então vamos lá, número 2, são duas entidades, né? Quais são? Diretor, departamento. Daí tem a ligação, né? O losango entre os dois retângulos. E daí no lado do departamento, qual vai ser a cardinalidade? 1 para 1. Isso. Então o diretor dirige no máximo um departamento, tá? E o diretor tem que dirigir no mínimo um departamento também, né? Senão não faz sentido de existir o diretor ali nessa empresa. Então o diretor dirige no mínimo um, no máximo um, tá? Um departamento. E um departamento tem no máximo um diretor. Daí também, né? O departamento tem que ter alguém que vá chefiar, né? Então, o departamento tem no mínimo um diretor e no máximo um diretor. Beleza. Vamos para o próximo. Número 3. Um autor escreve vários livros e um livro pode ser escrito por vários autores. Então, no número 3, são duas entidades, né? Que são autor e livros. Daí tem o losango, né? Que liga os dois, que pode ter ali o nome das entidades com underline, ou o próprio escreve, né? E daí o autor escreve vários livros, no mínimo um, né? E no máximo vários, de um a vários. Se o autor está colocado, imagine um banco de dados e eu tenho o registro do autor lá no banco, é porque ele escreveu um livro, né? No mínimo um, porque senão o autor nem estaria na minha base de dados. Certo? Então, o autor ele escreve no mínimo um livro ou no máximo vários. E o livro ele é escrito por no mínimo um autor e no máximo vários.
tá? A gente vê, né, livros escritos por um autor e tem livros onde tem mais de um autor, né? Beleza. Próximo, uma equipe. Número 4. Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe. Então aqui, vocês já devem ter feito aí, né? Não? Não? Então eu vou dar uns minutinhos. Nem precisa parar a gravação, tá? Quem vai editar. Só uns minutinhos mesmo pra... São exemplos bem simples. Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe. Quem terminou a 4 já quiser fazer a 5. É do jogador, né? Uma equipe de jogadores. Então, são duas entidades, equipe e jogador, tá? O relacionamento entre eles. E daí uma equipe é composta por, no mínimo, um jogador ou vários. E o jogador ele está em uma equipe e somente uma equipe, tá? Então, de jogador para equipe é um relacionamento de 1 para 1 e de equipe é no mínimo 1, máximo vários. Próximo, o cliente realiza várias encomendas se uma encomenda diz respeito a apenas um cliente. Fizeram essa? Dá um tempinho então para vocês fazerem. Pronto? Então, cliente e encomendas. Então, duas entidades, cliente e encomenda, o relacionamento entre as duas entidades. E daí um cliente realiza várias encomendas. Então, o cliente realiza uma ou várias encomendas e uma encomenda é realizada por no mínimo 1 e no máximo 1 cliente. Certo? Alguma dúvida até aí? Eu estava confundindo, mas agora já entendi. É daqui, então, cliente em relação à encomenda. Então, o cliente realiza no mínimo uma... sempre o contrário. Não. Aqui, lá tu vai colocar a relação daqui para lá. E aqui tu vai colocar a relação de lá para cá. Na equipe jogador ali eu fiquei no gato. Eu botei... Vamos ver equipe jogador de novo. Aqui, ó. Eu tinha botado 1,n e depois 1,1. Ah, tá. Não, aqui a leitura é a seguinte. A equipe... Na equipe joga quantos jogadores? Na equipe eu tenho no mínimo 1 e no máximo n jogadores. Daí tu bota lá, ó. No mínimo 1, no máximo n. É dúvida de mais alguém? Agora fechou, Bruno. Luiz também. Daí volta e dá uma olhada nos exercícios anteriores para te ajustar e também para entender certinho. Matheus, tudo certo? Entendido isso? Tá. Então, perguntem, tá? Se aqui, né, agora vocês viram que, né, vocês detectaram aí o problema, né? Tava dando diferente. Iago, tu tá colocando no lugar certo as cardinalidades, no lado certo. Tá. Então, a equipe, em relação ao jogador, bota lá pertinho do jogador. O jogador, em relação à equipe, coloca a cardinalidade aqui na equipe.
quem estava com dúvida, revisa todos os exercícios de novo. Então, aqui a gente viu entidade, relacionamento e cardinalidade. Bruno tá desenhando. É a preguiça de eu vou ali ver. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Cara, é uma preguiça isso aqui, cara. Nossa aula básica do Paint. E daí, agora a gente vai esperar o Bruno terminar de arrumar. Depois tu arruma, Bruno. O importante é que tu entendeu, tá? Tem um exemplo na sequência que é do berçário. Daí também não olhe o slide seguinte, tá? O pessoal que está assistindo a gravação também não. Então, o berçário tem um texto ali. Vocês vão, número 1, grifar. No caso, vocês, né? Coloquem no editor de texto ali quais são as entidades. Os relacionamentos também entre as entidades. E é isso, tá? Daí cria o modelo ER. Mãe underline bebê é o relacionamento entre mãe e bebê. É o nome que vai no losango, tá? Só falta o underline ali no meio. Dá pra gente combinar um boliche numa quarta ou quinta, né? Lembra desse dia, né? Interessante, lá no passado, retrasado. Lá na Street. Eu percebi que eu sou péssimo no boliche, né? A gente, de terça a quinta tem 50% de desconto. Se a gente jogar 1 hora, eu levei os meus bolsistas esses dias, deu 13 ou 14 reais para cada um. 1 hora. Ficou bem barato. Uhum. Eu fui jogar boliche, foi sábado passado. Foi no Street ou lá em Veracruz? Lá na Street. Uhum. Muito legal jogar boliche. É muito bom. Eu adoro jogar boliche, sempre gostei. Sempre joguei. Eu sou ruim, mas eu acho legal. Mas tem que treinar mais? Não, as primeiras, cara, era só. Faltava só um pino pra eu fazer um strike. Daí eu só matava ali depois. Mas chegou um momento, eu não sei se foi a bebida, não sei o que foi, eu sei que eu comecei a errar tudo. Que dúvida. Hã? Que dúvida do que foi. Não sei, eu acho que foi isso, mano. Que não faz o menor sentido. A gente pode ir numa quinta. Dia 3, tu quer ir? Pra comemorar teu aniversário? Pois é, dia 3. Tem que olhar. Talvez dia 3 até seja minha aula EAD lá. Pode ser, daí todo mundo já recebeu dia 3? Juntando uma graninha. Ainda não, mas. Dia 3 ainda não? Juntando uma graninha dá pra. Juntar 13 reais é muito difícil. Mas daí mais um refri, né? Juntar uns 25, mas se quiser comer. Se bem que lá agora fechou o street, né? Fechou a alimentação ali, fechou. Não sei. Sim, faz 2 semanas já. Não tem mais nada lá. Não tem mais nada. Agora eles fizeram uma ligação do boliche pro Dodos. Pro Dodos, sim. Tem uma. Por dentro do espaço do boliche, tu desce uma escadinha, tu tá no Dodos. Uhum. Isso eu percebi, porque a gente foi, na verdade, sábado comemorar o aniversário de uma amiga da minha namorada. Depois a gente foi no Dodos, na verdade, e daí a gente decidiu jogar boliche, só que eu não sabia que tava realmente fechado o street. Fecharam toda a parte de alimentação ali. Lá atrás ainda funciona as quadras ali, dá pra... Só não tem mais comida. Não tem mais comida, E eu não sei ali no meio onde tinha as mesas, o que eles fizeram, não sei. Tinha gente sentada lá, mas... O que foi? Não, é que eu fui usar o pincel e ele pegou o pincel errado, em vez de fazer um quadrado, ele só fez o pincel normal. Tá. Encontrou o Z, né? Sabe? Encontrou o Z. Tá. Esse
TCC. Então, dia 4. Então, tu é ariano também. Tem mais algum ariano na turma? Já fez, João? Um berçário deseja informatizar suas operações. A gente sabe mais ou menos quais são as entidades de acordo com os dados, né? Se os dados têm que ser armazenados é porque vai ser uma tabela. Nossa, pega esse canção muito top. Eu não sei se eu tô. E no teu aniversário vai ser aula EAD? Ai, Zé, fechou todas. É muito legal. Eu gostava muito de banco de dados na graduação. Era uma área que eu ia pra aula feliz. Eu gosto de banco de dados. Mas eu acho que fazer as coisas é mais legal que construir, com certeza. Saber, Nome do médico. Nome do médico. A gente não tá vendo chave primária estrangeira. É só para fazer o ER mesmo. Vocês já estão lá no... Não, pode ser. Estão lá no outro modelo já. Mas pode ser. A gente desenha assim, ó. Por exemplo, tem ali médico. Daí a gente faz assim, ó, aqui fecha a bolinha fechada, é chave primária, CRM, daí bolinha aberta não é, nome, telefone, dá pra colocar assim no modelo conceitual, telefone e especialidade. Esse aqui se liga. Olha o que eu tava fazendo outro diagrama. Vocês estão fazendo. Nós dois estamos fazendo. Vocês estão fazendo lógico. Vocês estão fazendo modelo lógico. É para fazer o modelo. É para fazer esse aqui, ó, que é o modelo conceitual. Ainda dá pra usar isso. Dá pra usar isso. A gente só tentou o trabalho. Aqui tem, no próximo slide, tem as entidades. Aqui está sublinhado o berçário, mas o berçário não tem informações sobre o berçário. Então, o berçário não entra no nosso ERE. Fala, Bruno. Falou chamando pra mim, destomou também. Caiu, mas não caiu, foi junto sem tudo. Eu posso terminar essa lição aqui, né? Pode. Bom, Tá bom, peraí. A única coisa que a gente vai fazer é isso aqui. não, você já vai ter na tabela do bebê quem foi o parto do homem tem quem foi a mãe, sabe? Que naquele bebê foi o médico. Sim. E que aquele bebê não tem muitas mães, provavelmente. Se bem que hoje em dia eu não sei, né? Jesus. O bebê tem uma mãe, no máximo uma. E uma, no máximo uma. Vamos trocar pra aí.
gente. Ai, deixa eu fazer esse desenho agora. Eu acho que usa anel no dedo e tal, significa tal coisa. Usa brinco aqui, se usa brinco aqui, significa alguma coisa. Se usa brinco aqui, significa. Né? Eu acho que tem um monte de coisa, né? Daí tu vai de meia azul, daí. Se não faz isso, vai correr, meia azul e vai estar solteiro e tá procurando namorado. Se tu vai no mercado, coloca o abacaxi no carrinho, é porque tá procurando namorado. Ai, código pra caramba. Aí tu bota brinco no lado esquerdo, é uma coisa, brinco dourado no lado direito, outra coisa. Não tem significado hoje em dia. Não saber que fazer aqui, né? É, eu nem sei, eu uso esse meu aqui, mas não tem significado. Eu vou botar uma plaquinha aqui, não significa nada. Agora, não sei se eu tenho que usar esse aqui do lado direito. OBS não significa nada. É, eu tenho que pesquisar. Vou colocar minha F. Então, esse aqui. Pronto? Quase? Tá. Mais um tempinho. Quero passar um vídeo para vocês ainda. Mas vamos no tempo de vocês. Sem nada, né? Seco, legal, coloquei a informação da mãe na tabela do médico, joia.
cachorro sendo abduzido por um alien, velho. Parece mesmo. Parece o quê? Dois cachorros sendo, sei lá, abduzidos por um alien, uma coisa assim, tipo um desenho muito louco. Antes tinha uma incrível brincadeira de no final da aula, só que o cara antes de dar um Ctrl S no arquivo, tinha os teclados que desligava, que tinha um comando que desligar ali no. Aí era só vir aqui, pá, só um clique, o PC desligava, todo mundo perdia tudo. Eu sabia quem que aqui, ó. Esse é o bravo, é o Thiago que tá fazendo. Tinha que ser, né? E agora, qual que é a pessoal me sinalizem quando. Qual que é a cardinalidade do dever do meio? Então? Será que um quarto não pode ter mais de um médico? Pode. Tudo é possível. No mínimo um. Assim como uma mãe pode ter mais de um bebê. Sim, com certeza. Mas uma mãe pode ter mais que 10 bebês? Pode ter. Se ela for uma guerreira, não pode, cara. De uma vez. De uma vez. Tá, mas por que tem que ser de uma vez? Uma vez, não. Mas aqui é uma vez. Por quê? Porque é um Não. quarto. Não, se é um dado de um versário, não de um. Não precisa ser de uma vez. Não, tudo bem, tá aí. É que nem um autor escreve vários livros, mas não de uma vez. Considerando autor livro, por exemplo. Da mãe, beleza. Um médico opera mais um bebê. Sim. Não sei o que é. Aí foi só que Ai. Vocês são demais. Podem ter muitos bebês podem ter vida doente. Não, muitos bebês podem ter. Podem ser gêmeos. Eles podem ter Ah, vou desligar um pouco. Correto. Depende. Estamos falando de manter o Pode ter. Se for adotado. Se for adotado. Mas pode estar de
dados pode ter se é biológico ou não, sim ou não. Pode ter um campo. Pode ser talvez. Se isso for relevante de ser armazenado, né? Para o sistema. Se é uma informação relevante. Isso daí é uma informação que dentro de um banco, provavelmente isso daí é plano que vai ficar tudo nu dentro do banco de dados, que ninguém vai armazenar. Mas tu vai adotar, tu quer dizer? Ou ninguém vai adotar nem gerar? Não, tipo, pensando no sistema de versário, acho que praticamente ninguém iria. Se fosse um campo obrigatório, ele não preenchia, mas não é uma coisa muito essencial para preencher esse biológico. Cara, podia estar muito pior. De fato. E aí, pronto? Acredito que sim. Luiz, terminou? Ou quer mais um tempo? Mais um tempinho? É, que eu perdi um tempo desenhando ali. Mas a lógica está pronta. Sim. Iago, Matheus? Sim? João? Bruno, João? Bruno, João? Então vamos lá. Aqui no slide seguinte, vocês vão encontrar sublinhado berçário, bebê, mãe e médico. Mas berçário não tem citado aqui nenhuma informação a respeito, tá? Então não gera uma tabela, tá? Não vai gerar uma entidade nesse modelo ER, tá? Então médico, entidade médico, bebê e mãe. Então tem o relacionamento de mãe e bebê e tem o relacionamento de médico com o bebê, tá? Então, que é o que diz lá. Quando o bebê nasce, algumas informações são armazenadas sobre ele. Então, nome, data de nascimento, peso do nascimento, altura e a mãe desse bebê e o médico que fez o parto. Então, por isso que o bebê se relaciona com o médico e o bebê se relaciona com a mãe, tá? Não é o médico com a mãe, não é o médico que fez o parto, é o médico que fez o parto da criança, né? Não é uma operação da mãe, tá? Para as mães, o berçário também deseja manter um controle, guardando informações como nome, endereço, telefone e data de nascimento da mãe. E para os médicos é importante saber o CRM, nome, telefone, celular e especialidade. E daí não fala no texto sobre cardinalidade, né? Então vocês precisam definir a cardinalidade. Então é aquela pergunta que eu comentei com vocês antes, né? Então vão perguntar da mãe em relação ao bebê. Então uma mãe tem no mínimo um bebê e no máximo muitos, por isso que o 1N está no lado do bebê ali, ó, certo? Então a mãe tem de 1 a vários bebês, beleza? E daí agora o bebê em relação à mãe. Então, quantas mães um bebê tem? Né? Um bebê tem uma e somente uma mãe. No mínimo uma e no máximo uma mãe. E daí agora vamos fazer as perguntas do bebê em relação ao médico e do médico em relação ao bebê. Então o médico o médico atende nenhum ou vários bebês, né? Considerando o médico, não um médico aqui no caso especialista em não é pediatra, é um médico que atende bebês
e crianças, ou, né? Enfim. Então o médico pode atender 0 bebês, né? Fazer o parto de 0 bebês, ou de vários, tá? E o bebê, ele pode não ter médico ou ter vários, né? Considerando parto, que é o que fala aqui no texto, eu colocaria no mínimo um médico, pois né? Seria tipo A não ser que fosse um parto. Então aqui eu colocaria um, né? Senão o bebê vai nascer assim. Então, no mínimo um médico e mais de um, né? Um para ele, né? Um ou mais. Pode ter durante o parto pode ter um médico pediatra e pode ter um obstetra, né? Que é o que normalmente tem, mais de um, né? E pode ter aquele parto que é só o obstetra e não tem o pediatra, mas normalmente se tem ali, né? Junto o pediatra. Mas eu não colocaria aquele 0, tá? Então, minha sugestão é que vocês usem acho que o mais certo ali é de 1 para ele, tá? Professor, dá pra descer ali pra pegar uma água? Sim. A gente vai fazer mais meia hora. Já são 9 horas. Nossa, passou voando. Passou voando o tempo. Alguma dúvida em relação a esse modelo? Tá. Então, quem quiser ir no banheiro, pegar uma água, se alguém até quiser descer, pegar um café, mas rapidinho, tá? Pra gente seguir. Querem ir lá? Tá. Então, vamos dar Mas Mas é pegar o café e voltar, tá? Digam lá embaixo, não posso conversar, só tenho tempo de pegar o café e voltar. Pô, é boa água, né? É boa água, né? É saborizada? É geladinho. Uma espiral em 3 segundos, O cara constrói em Empire States. 5 minutos de vida. Vamos lá, então. Último material que eu quero mostrar para vocês. E daí a gente vai assistir um vídeo. Tem um vídeo nesse material que eu quero mostrar para vocês. A gente pode assistir agora, que daí já concluímos. Então aqui fala um pouquinho do ciclo de vida, tá? Só para mostrar para vocês o que de fato a gente vai ver na disciplina. Então, coloquei num slide só, bem resumidamente, tá? Então, inicialmente a gente faz um levantamento e análise de requisitos. Então, a gente vai até o cliente que deseja a construção de um sistema, tá? Então, por exemplo, lá onde vocês trabalham, imagina. Daí agora o chefe de vocês quer que vocês criem um sistema lá, que no fim gere relatórios, que ele possa fazer consultas sobre dados armazenados, informações, né, no banco de dados. Daí vocês vão chegar para esse cliente, para esse chefe de vocês, né, que vai ser o cliente da aplicação, e vocês vão fazer uma entrevista com ele para aplicar algum questionário, perguntar o que ele deseja do sistema, quais informações ele quer armazenar. E com base nisso que ele vai passar para vocês, vocês vão diagramar. Vocês vão criar o modelo ER, estruturar isso certinho. Então, diz ali, ó, coleta de informações e regras sobre o negócio. Então, vocês vão entender o problema, vocês vão entender o negócio, entender as pessoas envolvidas, né, nesse sistema, quem vai trabalhar com esse sistema, quem vai realizar as consultas, né, os processos envolvidos nesse sistema e assim por diante, tá? Então, a primeira etapa é essa. Então, a primeira etapa é o contato com o cliente, tá?
E daí eu vou passar um vídeo para vocês referente a isso. O próximo passo é o projeto lógico, que é o modelo conceitual, que é isso que vocês fizeram hoje, né? Para introduzir o modelo ER, que vai conter os dados e os relacionamentos. Então é a modelagem conceitual e a normalização das tabelas. E por fim acontece a implementação, que é implementar utilizando a linguagem SQL essa modelagem que foi realizada, tá? E daí eu coloquei no slide seguinte uma charge clássica de desenvolvimento de sistemas, que é bem legal, né? Então, como o cliente explicou para vocês, né, o que ele quer, como vocês entenderam o que ele quer, como o analista projetou, como o programador construiu, enfim, precisa tudo estar muito bem analisado desde o início para que não aconteça, né? Melhor de todas é a documentação. Tudo tem que estar documentado, principalmente essa parte de levantamento, né, de requisitos ali. E daí depois... Projetos. A gente teve uma disciplina de projetos que a gente teve que fazer uma apresentação de levantamento. Não era nem levantamento, né? Era o projeto inteiro. Era o projeto inteiro. Cruz, velho. O senhor Ian matou nós nesse projeto. E o que ele pediu de projeto? Era 5, eu não lembro quantos grupos eram, mas cada grupo era um projeto totalmente diferente. Um tinha que implementar um sistema de vendas, de força de vendas, outro tinha que implementar uma migração para um sistema de cloud, de um servidor físico para um servidor em nuvem, e assim por diante. Outro era fazer um BI, e daí a gente tinha que passar tudo, desde orçamento, tudo que ia ser feito, cada etapa. Legal. Foi bem complexo. Que bom que vocês têm essa base aí. Importante tu ter falado. O projeto inteiro em um mês. É importante vocês terem mencionado isso, né? Porque daí eu não preciso dar tantas explicações semana que vem, quando a gente começar a ver essa parte de levantamento de requisitos, né? E vocês levantaram os requisitos, tinham um cliente real ou vocês criavam o grupo? Eu acho que ele passou os requisitos, se não me engano. Como assim? Não foi ele que passou? Não, gente. A gente tinha que pesquisar tudo. Então, era basicamente fazendo a tua pesquisa que eu ia seguir até onde tu precisava ir. Tipo, vamos dizer que eu queria implementar o BI, daí eu tinha que ver, por exemplo, se eu fosse usar o Power BI, eu teria que ver a licença, o custo de licença, aí da licença eu teria que ver se eu ia se armazenar em algum servidor físico ou virtual. Quanto mas isso só vocês dois tiveram, vocês não tiveram ainda, né? Vocês fizeram com o Jean? Fizeram? Nós sim, o Thiago também. O Matheus fez? Foi uma matéria recente. Tá. O nosso foi a gente tinha que fazer o força de vendas. E daí tinha que fazer diagrama de classes, alguma coisa? O que ele pediu? Ele pediu a documentação completa de todas as etapas que seriam feitas no projeto, desde do levantamento até a implantação de fato do projeto. E também não era um Excel um Excel é um jeito que a gente fez, mas era o levantamento com valores daí. E a apresentação do projeto. Com valores dos dados. Os valores, né, dos custos que... do orçamento. Ok. Não parei de novo. Foi traumático. A nossa até que não foi, não. A minha foi. A minha foi. Meu Deus. Só faltou sangue. Não, eu vou pegar um pouquinho mais leve com vocês. O problema é que não foi o SOR. O problema não foi o SOR. O problema foi a briga entre os integrantes. Foi o pior. Ai. O que aconteceu ali? Ué? Meu Deus. Quebrou o link. Vamos de novo. Cadê? Mas foi legal. Não,
esses trabalhos marcantes que são os mais interessantes. Não, é que chega um momento que eu tinha que ver o quanto que ele apertava a nossa. Porque é um cara que... Interessar. Então vamos lá. Queria te avisar que essa semana a gente vai começar um projeto novo. Sério, eu tô muito empolgada. Então a gente já pode combinar assim, vai fazendo toda a parte de modelagem que eu vou lá ver com o cliente o que ele quer. Oi pessoal, eu sou a Camis e essa é a nossa 5ª aula do nosso curso de modelagem de dados. Como eu sempre falo no início, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar linkado aqui no card de informações para vocês. Combinado? Vem comigo que hoje tem muita coisa interessante e legal para você aprender. E hoje a gente vai falar sobre uma parte que é extremamente importante dentro de um processo de modelagem de dados. E pelo menos em alguns cursos que eu já participei, ela é bem esquecida. Pouquíssimos cursos e pouquíssimas pessoas falam sobre isso. É uma parte que acaba sendo negligenciada, gerando uma série de problemas para o projeto ao longo do seu desenvolvimento e também problemas futuros. Sobre o que eu estou falando? Sobre a análise de requisitos para um projeto. Mas o que é a análise de requisitos? Requisitos, falando de uma forma bem direta, são todas as coisas que o seu sistema precisa fazer, que a sua demanda precisa atender, que o seu job precisa resolver. É uma premissa daquilo que precisa ser feito, que, primeiro, possibilita que a sua demanda, que o seu job, que o seu projeto resolva um problema relacionado ao negócio e, segundo, atende às necessidades dos módulos, dos sistemas ou do seu cliente. Mas como assim? Então, na prática, no processo de análise de requisitos, você entende o que você precisa fazer, por que você precisa fazer aquilo, como você deveria fazer aquilo, para que especificamente aquilo deve ser criado e quanto tempo aquilo vai durar, ou seja, qual é o investimento que é preciso para aquilo, né? Investimento de tempo, de recursos, investimento financeiro. E por que, pessoal, entender todos esses pontos, fazer todas essas perguntas é algo tão importante? Vamos exemplificar para ficar um pouco mais fácil para vocês. Vamos supor que você trabalha vendendo bolos. Aí um cliente liga para você e faz uma encomenda de um bolo. Aí você vai lá e faz um bolo bem gostoso para tomar um café da tarde, um bolo de fubá para aquele cliente. Aí quando você vai entregar o bolo, o cliente fala: calma aí, um bolo de fubá? Não era isso que eu estava pensando. Eu gostaria de um bolo de chocolate, bem molhadinho, recheado. Aí você vai lá e fala: ah, tudo bem, sem problemas, vou refazer esse bolo. Aí você vai lá e faz o bolo como ele falou, molhadinho, bem recheado, um bolo de chocolate bem gostoso. E aí quando você vai entregar para o cliente novamente, o cliente fala: mas esse bolo tem lactose? Porque eu sou intolerante à lactose. O que acontece? Vai lá você novamente refazer o bolo de acordo com os requisitos do seu cliente. Então vocês conseguem ter uma dimensão da quantidade de tempo, de material, ingredientes, de dinheiro que foi gasto para refazer e refazer e refazer aquele bolo, simplesmente porque você não soube fazer uma boa análise de requisitos, você não soube colher quais eram todos os requisitos que você precisava preencher para atender o que realmente aquele cliente necessitava? Aí você pode falar: ah, mas por que o cliente não falou? Por que ele já especificou tudo o que ele queria? Não, tá errado. Ele é o seu cliente. É você, o maior interessado em tudo isso é você. Então é você que tem que perguntar tudo o que ele necessita, tudo o que ele precisa para que o seu produto seja entregue exatamente da maneira como ele deseja. Então, o maior interesse é seu. A questão do bolo foi só um exemplo, mas quando a gente trabalha com software, quando a gente trabalha na área de modelagem de dados, acontece a mesma coisa. Esse mesmo exemplo, ele também se aplica para essa área. Então, quando você entende o que realmente, todos os detalhes e pormenores que vai ser necessário ser realizado naquela demanda, naquele projeto, naquele job, isso faz com que você entregue um produto com uma qualidade muito maior e que atenda realmente às necessidades do seu cliente. E com isso você evita retrabalho, que evita o aumento de custos dentro do seu projeto. E qual que é o passo a passo para você fazer uma análise de requisitos assim perfeita? Então, o passo número 1 é você entender exatamente qual que é o problema que a sua solução vai resolver. E aí, o passo número 2 é: com a solução que está sendo proposta, este problema vai conseguir ser solucionado? Fazendo dessa maneira, eu vou conseguir curar essa dor? Eu vou realmente conseguir ajustar o que é necessário? Eu vou conseguir realmente resolver este problema? Gente, entender o problema é tão importante, porque geralmente o cliente, ele não vem com um problema, ele vem com um produto. Ele chega em você e fala: eu quero o produto A, eu quero o produto B. Por exemplo, o cliente vem e fala: olha, eu quero que você monte para mim, desenvolva para mim um relatório que traga todas as vendas, o valor, o faturamento, a quantidade de clientes que compraram por mês.
Então, às vezes, ele apresenta um produto para você. Por isso que nessa hora você é importante, tá, mas qual que é o objetivo desse relatório? Para que esse relatório é importante? Onde você vai usar esse relatório? Por que você quer esse relatório? Então, assim, é dar um passo atrás e entender o porquê por trás daquele produto que o cliente está propondo, que o cliente está solicitando. E sabe por que isso é importante? Porque, às vezes, o cliente ele tem uma ideia de produto, ele tem uma proposta, né? Ele gostaria de receber algo, mas, às vezes, essa proposta que o cliente te traz não resolve o problema dele. Isso quando o cliente, ele tem essa proposta de produto. Muitas vezes, nem o cliente sabe o que ele quer. E quando o cliente não sabe o que ele quer? Quem tem que definir isso é você. Por isso que a primeira pergunta é, qual o seu problema? Por que isso está acontecendo? Para você entender o que aquele cliente realmente vai precisar. E como que você faz isso, né? Então, é você sentar com o seu cliente e conversar. Fazer uma espécie de entrevista com ele, né? Perguntar o que está acontecendo, tentar entender o negócio, tentar se interessar pelo negócio dele, tentar se interessar pelo que ele faz, entender toda a parte macro da coisa, com o que ele trabalha, né? Quais são as necessidades. Então, essa parte de conversar com o seu cliente, fazer uma entrevista, trazer um checklist para ele responder, é algo assim primordial, que vai te ajudar realmente a entender aquele problema. Tá, legal, já sentei com o meu cliente, fiz uma entrevista, entendi realmente qual que era o problema, ele já me trouxe uma solução, né? Ele falou assim, olha, eu gostaria de tal produto. A próxima etapa é você fazer um brainstorm com o seu time, traz o seu time para perto, expõe qual que é o problema, e aí vai acontecer realmente uma chuva de ideias. Todo mundo vai dar uma opinião, vai trazer uma solução diferente, né, de como que aquele problema pode ser resolvido, e é aí que surge um projeto ou um produto, às vezes, muito melhor do que o que o cliente propôs inicialmente. Então, assim, o interessante desse brainstorm, o objetivo do brainstorm é você buscar a melhor ideia. E, às vezes, a melhor ideia não é apenas uma ideia. É uma junção de todas as soluções e ideias que foram dadas nesse brainstorm. E aí você consegue, a partir dessas ideias, montar o seu projeto, o seu produto, de uma forma que atenda melhor as necessidades daquele cliente. Então, você vai, né, apresentar para eles essa nova solução, esse novo produto. Ou então, esse brainstorm vai servir para aperfeiçoar o produto inicial, né, que foi proposto pelo seu cliente. Então, essa técnica agrega muito, né, porque pensa, muitas cabeças pensando juntas. Então, não tem como sair uma solução ruim de tudo isso. Uma técnica também muito utilizada na área de análise de requisitos é a técnica de pesquisas, questionários e observação. Quando você faz um questionário ali para o seu cliente, quando você observa a forma como ele usa um determinado sistema, o dia a dia dele, ou faz pesquisa sobre o negócio dele, geralmente você consegue enxergar requisitos que são ocultos, que não aparecem na entrevista que você tem com o cliente, aquela entrevista inicial. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que existem diversas técnicas que a gente pode utilizar. A gente pode mesclar todas essas técnicas, faz a entrevista com o cliente, faz o brainstorm com o seu time, observa o dia a dia dele, observa o que realmente, né, vai ajudá-lo. E o mais importante de tudo isso não são as técnicas que você vai utilizar, mas você tem muito em mente que a sua modelagem, a modelagem do seu sistema, ela precisa acontecer de uma forma que resolva um problema para o seu usuário final. E muitas vezes a gente esquece, a gente já sai fazendo. Eu sei que aquela historinha no começo parece meio absurda, mas acontece. A gente já sai fazendo, já sai programando, já sai modelando, sem nem entender o ramo de atuação daquele negócio, o que acontece dentro da empresa que vai usar aquela modelagem, por que aquilo é importante, qual que é o problema que a gente vai solucionar. Então, assim, esse é o primeiro passo de todos. A aula hoje, assim, ela foi bem curtinha, mas precisava falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre essa questão de olhar para o todo, olhar para o macro, antes da gente começar a colocar a mão na massa e ir fazendo, certo? Então, por mais que a aula foi curtinha, ela é extremamente necessária. Se a gente não seguir esse passo a passo, se a gente não fizer uma boa análise de requisitos, vai dar muito, muito ruim lá na frente. Escuta o que eu tô te falando, porque já passei várias vezes por isso. Então, assim, se isso te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve nesse canal para você não perder o conteúdo. São bem legais os vídeos dela. Então, até ela tem vídeos mais introdutórios sobre banco de dados. Se vocês quiserem acessar esse vídeo e voltar nos primeiros vídeos que ela faz, é bem legal. E daí ela tem vídeos na sequência também, onde ela fala da parte de modelagem e tal, normalização, tudo que a gente vai estudar também. Caso depois vocês queiram, né, algum material adicional, vocês podem estar buscando ali com os vídeos dela, certo? Então, vimos o que tinha para hoje. Fica um tema de casa ali, estudar mais sobre os conceitos de banco de dados, principalmente quem não fez ainda a disciplina de noções de banco de dados, é bem importante, certo? Eu tinha uma tarefa para hoje, mas já coloquei para a semana que vem, para a gente fazer em grupo. Espero que todos os alunos venham na semana que vem. Tá? É isso aí, pessoal.